Olá, amigos. Estamos aqui direto do terceiro Congresso Espírita de Mato Grosso do Sul. E aqui conosco está o Alexandre Pereira, que foi nosso conferencista pela manhã. Ele falou do tema Leis Morais e o Cotidiano. Alexandre, você usou um exemplo muito bacana, sua palestra inteira foi muito legal porque conseguiu concatenar as leis morais e o nosso cotidiano, né? E você usou um exemplo até do frango, Uhum. que para exemplificar que você vem de uma geração que saiu de um momento de escassez de recursos, a gente não tinha essa produção grande, né, robusta que temos hoje. Então você saiu desse momento de escassez e veio para um momento de, de produção de excesso, né? Então Sobra. sobram as coisas, um momento de sobra. O que o Espiritismo tem a nos oferecer para nos balizar nessa questão dos recursos? Quando nós falamos sobre isso, tá, nós falamos a respeito da lei de conservação. Quando nós lidamos com as coisas sem nos preocuparmos com as consequências das nossas ações, nós sempre vamos incorrer em erro. Especialmente na questão do consumo, nós hoje demandamos um consumo exagerado das coisas. E esse consumo exagerado vai também gerar uma produção exagerada. Então, a economia produz e vai querer que alguém dê conta de consumir aquilo, porque senão o ciclo econômico não se fecha. Quando nós exigimos da economia, do mercado, que ele nos forneça uma quantidade maior de um produto para que a gente tenha simplesmente uma escolha, ou seja, nós estamos passando da questão da gente de nós mantermos as nossas necessidades no básico. Toda vez que nós fazemos isso, nós podemos estar incorrendo em erro. Quando nós temos a quantidade de, como eu citei, de alimento com uma variedade muito grande, e esse alimento com uma variedade muito grande vai demandar maior número de produção, de produto agrícola, vai gerar um número de poluição maior, vai gerar consequências na atmosfera da Terra. E isso só porque a gente quer ter a vaidade de chegar lá e identificar um produto que não tem uma marquinha, que não tenha uma ferida, que não seja danificado. Não porque isso seja preciso para alimentar o corpo, para manter o meu corpo físico, mas é porque eu exijo mais do que eu preciso. Então, o supérfluo que é colocado na lei de conservação é isso. É nós queremos sempre mais do que nós precisamos. Aí eu até brinco com um amigo que tem 2 carros parados na garagem. Aí eu experimento assim, você só tem 2 pernas e 2 braços. Como é que você conduz 2 carros, né? Para que eu preciso de 2 carros parados na garagem, já que o carro efetivamente serve à nossa locomoção? Passa a ser supérfluo. Então cada um de nós tem que identificar nas suas vidas como está lidando com essa lei de conservação. Se está gerando supérfluo ou não. Essa foi a nossa vertente de pensamento. Você também falou desse momento tecnológico que nós nos encontramos, é recente para nós na história da humanidade, né? Então, naturalmente, nós estamos nos adaptando. Então, temos as redes sociais, onde todo mundo expressa opinião. Temos um contato com a informação instantâneo. Então, o que acontece na China, a gente fica sabendo em 2, 3 minutos. Existe uma preocupação com isso? Esse é o caminho? O que fazer para manter a sanidade, para não perder a sanidade diante desse turbilhão de informações que somos bombardeados? Eu diria que a doutrina espírita ela nos dá conteúdo suficiente para a gente fazer seleção. Então, na verdade, a gente precisa cada vez mais ir nas obras básicas, nas obras complementares, absorver conhecimento. A partir desse conhecimento, nós fazemos seleção e mantemos equilíbrio. Porque essas produções, essas informações, nem sempre são verídicas. Como elas são de uma quantidade muito grande, elas acabam sendo utilizadas por mentes ainda deformadas, por mentes ainda desejosas do mal e do desequilíbrio, e podem nos levar
a incorrer em erro. Então, fazer a seleção de qualquer informação que nos venha é muito importante. Claro que com a dinâmica que a gente tem hoje, eu não duvido do que você falou, é muito mais difícil, né? Mas não é impossível, desde que a gente tenha um cuidado. Quando nós recebemos uma informação de imediata no WhatsApp, em vez de nós termos uma tendência de automatismo, de repassar aquela mensagem, melhor checar a origem, saber a fonte, saber se a intenção de quem produziu era uma intenção de acordo com os padrões de moralidade, com os padrões de conduta que a doutrina espírita nos apresenta. Se não for, dá tempo de descartar. A gente não pode entrar no automatismo, que esse sim vai causar problemas. E a gente vai ser coautor do mal. É assim que a doutrina espírita nos ensina, né? Nós somos responsáveis pelo que fazemos. Legal. E você fez uma pergunta né, durante a sua palestra, e eu vou te devolver a pergunta. Né? Você perguntou assim, se o que estamos fazendo para alavancar a transformação moral da humanidade enquanto espíritas? Isso. É um compromisso muito grande, né? Isso foi só uma provocação para que a gente possa despertar. Porque, enquanto, com a bagagem de conhecimento que o Espiritismo nos dá, como eu mencionei, se nós não tivermos um comportamento coerente com a doutrina, não só o discurso, porque o discurso e as palavras o vento leva, se nós não tivermos um comportamento coerente, ninguém vai de fato acreditar na doutrina, porque se ela tem a proposta de transformação e ela não conseguiu transformar o indivíduo em nada, é porque ela não cumpre o seu propósito. Então, assim, o bem maior da divulgação da doutrina espírita somos nós. Nós somos os grandes representantes da doutrina espírita, cada um de nós. Claro que não vamos adotar posturas de santo, porque ainda não somos, mas pelo menos uma conduta que seja razoável ao entendimento do nosso esforço. O reconhecimento dos espíritas é pela transformação moral que fazem e pelo esforço em combater em si maus hábitos e más inclinações. Às vezes a gente se dedica mais em combater no outro os maus hábitos e as más inclinações, esquece de nós. Então, qualquer ato que seja visto de uma forma complicada, uma viciação, uma dependência, nós devemos evitar. Outro dia nos foi questionado a questão, por exemplo, do espírita com o consumo do álcool. Né? Nós sabemos as consequências do álcool para alguns indivíduos. Né? Na maioria, o consumo pode não ter um efeito catastrófico, mas em alguns o efeito pode ser catastrófico. Então, a doutrina deixa claro que qualquer tipo de dependência também não é favorável. Então, temos esses dois fatores, né? A questão da dependência e a questão de afetar um ou outro. Então, na dúvida, é preferível moderar o consumo ou até não consumir. Então, se nós somos espíritas, trabalhamos com evangelização com crianças e postamos fotos no Facebook, nas mídias, consumindo bebida alcoólica, consumindo tabaco, fatalmente será uma linha de incentivo, porque não adianta você chegar lá e fazer uma aulinha, uma pregação de uma coisa que você não faz. Então, para a divulgação da doutrina, ainda fico com isso. Vamos policiar os nossos comportamentos, mas vivendo sempre realidade. Nada de adotar uma postura que não seja real, porque aí a gente falseia e a falsidade também é um falso testemunho, né? É um testemunho negativo. Já entrando no âmbito do comportamento, você citou também metas de transformação, metas viáveis. E isso mexeu muito comigo pessoalmente. Como estabelecer uma meta de transformação? Isso. Vamos lá para Santo Agostinho, então, né? De novo, as leis morais. Vamos primeiro nos conhecer. Porque quem não se conhece não consegue estabelecer meta para si. Então a gente vai ver, olha, quem fui eu? Quais são as minhas reações diante das coisas? Quais são as minhas vivências das últimas encarnações? Mesmo que a gente esteja ainda sobre o véu do conhecimento e não conseguimos lembrar perfeitamente, mas a gente sabe quem a gente é. Com algum esforço a gente percebe como é que a gente lida com a bondade, com a misericórdia, com a vaidade, com o orgulho. Então, conhecendo a si, a gente consegue identificar, bom,
esse sentimento aqui eu posso, negativo, essa viciação, essa problemática, eu posso nessa vida dar conta. E Joana de Anjos diz que a gente, isso, não vou te saber a obra exatamente, se era exatamente essas palavras, mas que a gente leva quase uma encarnação inteira para se livrar de uma viciação, de um sentimento negativo. Então, se não houver programação, a gente fica rodando meio tonto, né? Atirando para todos os lados, como diz o popular, e não consegue atingir nenhum objetivo. Então, a partir você sabe quem você é, aí estabelece metas intermediárias, né? Eu me lembro muito bem também de alguns irmãos que a gente via no Rio de Janeiro, que se vestiam como Francisco de Assis, faziam a tonsura e andavam descalços numa cidade poluída para dizer que imitavam Francisco. Mas, na verdade, essa imitação só seria ponderada se a gente soubesse os atos das pessoas. Então, a gente não vai conseguir chegar a um Francisco de Assis nessa encarnação, mas a gente consegue fazer algumas coisas que ele fazia. A gente consegue replicar algumas coisas da sua vida no nosso dia a dia, né? E fazendo isso, essas metas vão sendo vencidas e eu de fato assumo uma transformação futura. Para a gente encerrar, qual a importância da evangelização infantil? Por que é importante eu deixar a minha casa no sábado, no domingo de manhã ou à tarde, né? Deixar a televisão, o jogo de futebol e levar o meu filho, né? Fazer esse sacrifício para levar o meu filho para a evangelização? Eu trouxe uma frase quando eu falei sobre isso de Cecília Rocha, né? Uma grande trabalhadora do movimento espírita, e que diz na frase que a evangelização é, se não o mais importante, dos mais importantes trabalhos do movimento espírita. Os espíritos, quando reencarnam, e estão naquela fase que André Luiz nos coloca, que é a fase da maleabilidade mental entre 0 e 7 anos, quando o espírito ainda não tem ainda tomado todas as potências da sua personalidade no corpo físico, a gente precisa trabalhar as questões morais, educar. Kardec dizia que educação é formação de caráter, de caractere. Então a gente precisa oferecer àquele indivíduo opções para que ele transforme a sua vida, para que ele possa mudar a sua conduta, já que criança, como alguns pensavam, não é nada inocente nem pura. Isso é nada mais que um espírito reencarnante. Então, a evangelização é um momento do espiritismo oferecer, então não é catequese, é um momento do espiritismo oferecer oportunidades àqueles espíritos que estão nessa fase de adaptação no corpo físico, oferecer oportunidades de melhoria, saber entender que o caminho ideal é o caminho do bem, saber entender que nós podemos nos vencer. Então, a grande importância da evangelização é essa. E os pais têm uma responsabilidade muito grande com relação aos filhos. Responsabilidade dessa assumida antes da reencarnação. É regra que as reencarnações programadas, os pais visitam os filhos, essas visitas são combinadas à vinda ao corpo físico, então nada, nenhum prazer, nenhum lazer poderia superar a questão do bem, da formação educacional da criança. Claro que a gente vai usar algumas desculpas. Logo domingo, né? Logo sábado tem as festinhas das crianças, meu filho nunca pode ir. Mas essas questões a gente vai levantar para tudo na vida, né? Certa vez uma companheira era frequentadora de uma casa espírita, o filho estava matriculado na evangelização, um excelente menino, e ela disse assim, olha, mas eu não estou entendendo, ele já está aqui há 5 anos e não tem nenhum diploma, não tem nada. Quando é que ele vai receber a conclusão do curso de evangelização, né? Aí nós conversávamos com ela que ela só vai conseguir medir isso à medida que ela tiver o filho transformado, o filho renovado, um bom homem, um homem de bem, uma mulher de bem, né? Então só isso é o grande certificado da evangelização. E dos anos que existem de evangelização até hoje, a gente pode dizer, muitos frutos a gente já colhe hoje, né? Muitos trabalhadores de evangelização estão no movimento espírita. Não sei se as jovens ou adultos em que ponto estão, mas muitos já estão aí trabalhando e foram tocados por essa questão do Evangelho de Jesus e suas vidas desde os primeiros dias.
Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço. Agradecemos a sua disponibilidade e atenção. Convidamos aos amigos para assistirem mais vídeos como esse no nosso canal do YouTube.